Glória a Deus, eu queria chamar o nosso pregador dessa noite, Pastor Werner. Há uns 12, 13 anos atrás, mais ou menos, eu estava tentando lembrar qual que era o ano, mas era um missionário. Eu lembro que eu estava sentadinho, a gente deixava algumas cadeiras que ficavam aqui em cima. 12, 13 anos atrás, glória a Deus, está ventando, Deus é bom. 12, 13 anos atrás, nós tínhamos aqui um pregador, um missionário que estava dando testemunho no missionário, 12, 13 anos atrás, Pastor Gunther. Pastor Gunther estava falando dando testemunho de que ele estava há mais de 60 anos numa etnia do povo xerente, traduzindo a Bíblia. E durante esses 60 anos de ministério, ele e a sua esposa conseguiram traduzir a Bíblia, traduzir o Novo Testamento. Eu lembro que no apelo dele aqui, ele falava assim: eu já estou velhinho demais, eu oro a Deus, quem sabe seja você, eu oro a Deus para que Deus levante jovens que aceitem terminar essa minha missão, porque eu sei que talvez eu não vou conseguir viver o bastante para terminar o Antigo Testamento, porque eu só consegui terminar o Novo Testamento. E ele orou aquele dia, e eu lembro que Pastor Igor, que era o nosso pastor de educação cristã, ele estava do meu ladinho ali. Eu lembro que ele ficou bem emocionado. Até brinquei com ele, falei: Igor, Deus está falando com você, cara? Ele falou: olha, rapaz, Deus estava mexendo no meu coração. 12, 13 anos atrás. E Deus, Ele ouve orações, Deus, Ele move corações, Ele levanta gente. E Deus levantou esse homem, levantou a Regiane, esposa dele. Não sei exatamente quantos anos, mas foi nessa época, por exemplo, uns 10 anos atrás, uma coisa assim. Eles levantou para serem missionários, tradutores da Bíblia. 13 anos atrás. Glória a Deus, glória a Deus. E eles estão há 4 anos nessa mesma tribo indígena, trabalhando com esse missionário, Pastor Gunther, já traduzindo o Antigo Testamento. Nós vamos orar pela vida dele aqui hoje. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas, falar grandes coisas no seu coração por meio desse ministério, por meio da vida desse missionário, que já pregou na terça-feira e hoje vai falar com você. Por isso, fecha teus olhos. Vamos estar orando mais uma vez por ele, para que Deus possa continuar usando esse teu servo. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Werner. Deus, pela vida, Deus, da Regiane, Deus, dos seus filhos. Obrigado, Deus, pelo desprendimento. Obrigado porque ele ouviu a tua voz. Obrigado porque ele disse sim. E ele está, Deus, trabalhando ali, Deus, fazendo diferença naquela aldeia, traduzindo a Bíblia. Uma tarefa tão linda, tão maravilhosa, mas tão desafiadora. Hoje aqui, Pai, que o Senhor possa tomar o teu servo ainda mais e usá-lo com poder e autoridade para ministrar os nossos corações. E quem sabe, Pai, os próximos tradutores da Bíblia, Pai, estarão sendo levantados aqui hoje para continuar essa tarefa tão linda em tantos outros lugares, Brasil e mundo afora. Usa teu servo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. A todos que estão aqui, aqueles que estão online, eu quero saudar com a graça e a paz do nosso Senhor. E aqueles que estavam aqui na sexta-feira, já sabem falar isso em xerente. Então vamos lá, pastor Tiago. Wakman kakwada quem psesnat kraikman kapsek bamnon pibuman, canto duret kraip quem não psek bamnon pibuman, wakman zapah. Amém? Amém, irmãos. É muito bom mesmo estar participando desse missionário aqui. Para mim é uma honra e uma alegria muito grande estar participando desse momento tão importante. E, inclusive, Deus tem falado comigo também neste fim de semana. Ontem, a pregação do pastor Eliezer, eu saí daqui pensando, no meu contexto, quais são as Cesareias de Filipe, como ele mencionou aqui. Lá, o povo xerente se divide em 80 aldeias. E algumas delas, o evangelho já chegou e já transformou aquela aldeia. As pessoas vivem em paz, é uma aldeia mais limpa do que as outras. Mas em outras, ainda estão nas trevas, como estava a cidade de Cesareia naquela época de Jesus. Então, Deus tem falado, mas falou comigo de outra forma também, na questão da pregação mesmo, pessoal, o evangelismo pessoal. Eu não estou na aldeia onde eu falo de Jesus lá praticamente todos os dias,
Mas aqui, onde eu estou agora, eu posso fazer isso também. E hoje pela manhã eu tive uma experiência muito interessante. Vi um homem da minha idade, nitidamente estava passando por algum problema, e Deus me mostrou que eu deveria ir até ele, conversar com ele, orar com ele. Foi o que eu fiz. Ele agradeceu e me contou o que estava acontecendo. Pude compartilhar da palavra com ele. Mas que interessante, Deus falou comigo também por meio da minha própria pregação de sexta-feira. Pouquinho antes de eu chegar aqui na igreja para o culto, recebi um telefonema. Um índio lá, vizinho meu, andou um pouco, achou um sinal, me ligou e falou: pastor, a janela da sua casa está aberta. E eu pensei, eu fechei muito bem toda a casa antes de sair. Foi uma correria para sair, foi o decreto da FUNAI, saiu e a gente levou 2 dias para sair de casa, arrumamos as coisas, o que deu para trazer no carro a gente trouxe, o resto ficou roupas, brinquedos das crianças, utensílios aí da cozinha, livros, impressora, tudo está lá. E eu subi aqui na sexta-feira e preguei que para entrar na missão você tem que arriscar e confiar na soberania de Deus. Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Recebi o carinho também da primeira igreja batista de Curitiba. Infelizmente a minha família não veio dessa vez, mas numa próxima com certeza estaremos juntos aqui. E queria agradecer mesmo toda essa hospitalidade que nós temos aqui. Mas eu vou começar essa palavra dessa noite contando para vocês uma história, um mito do povo xerente, que eles vêm contando há séculos, de pai para filho, de geração a geração. E a história diz assim: no passado, lá atrás, nosso grande Criador, o Aptoquazauré, Deus, ele morava numa aldeia indígena, ele tinha até uma casa numa aldeia. Ele estava junto com o povo, eles eram felizes. E ali, todos os dias, nosso grande Criador ensinava as pessoas as coisas, como que são, como fazer. E eles conversavam e eram felizes. Um dia, nosso grande Criador decidiu ir morar no céu. Aí os índios ficaram um pouco tristes, mas mesmo assim, ainda era possível ir até lá visitá-lo. Então eles faziam caravanas, juntavam um grupo grande de pessoas na aldeia, faziam caravanas e andavam. Saíam da aldeia, iam na direção do horizonte, onde o sol nasce, onde eles chamam o pé do céu. E de lá, então, eles subiam até o céu para se encontrar com o nosso grande Criador. E lá era a mesma coisa que embaixo, né? Lá eles conversavam, nosso grande Criador ensinava muitas coisas para eles eram felizes, passava muito tempo lá. Um dia, numa dessas vezes que o grupo estava lá em cima, o Aptoquazauré, né, nosso grande Criador, falou assim para eles: olha, dessa vez, quando vocês voltarem, vocês vão fazer todo o caminho de volta. Quando pisarem na aldeia, não olhem para trás. Ele deu uma ordem. Aí, então, aquele grupo voltou, todo o caminho de volta, caminharam, chegaram na aldeia. O que foi que eles fizeram? Desobedeceram, olharam para trás. E ao olhar para trás, eles viram o mar, que agora separava a aldeia do pé do céu. E então, nunca mais um índio conseguiu chegar perto de Aptoquazauré. Fim da história. E, por séculos, essa história foi repetida, contada pelos anciãos, de pai para filho, e por séculos eles pararam por aí. Fim. Sem esperança. Ninguém mais chega perto dele. Não tem mais alegria. Precisava que alguém se dispusesse a ir até lá e terminar essa história. Contar para eles o final da história, porque ela continua. Precisava que alguém tivesse a coragem de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir
a Jesus até o interior do sertão do norte goiano, naquela época. E foi isso que fizeram 2 casais, o pastor Gunther Krieger e a sua esposa, que foi mencionado aqui, o pastor Rinaldo de Matos e a sua esposa, que praticamente na mesma época, final da década de 50, chegaram lá e levaram a palavra de Deus àquele povo e contaram a eles o final da história. E agora nós podemos dizer para o povo xerente que um dia o Aptoquasauré, ele ficou com saudade. E ele falou assim: eu quero me encontrar de novo. E o que eu vou fazer? Já sei. Eu vou enviar a eles o meu filho. E os índios não sabiam que o Aptoquasauré tinha um filho. Mas ele enviou. E viveu de novo entre os índios e eram felizes ali. E ensinou muitas coisas, mas por causa da maldade do povo, eles mataram o filho de Aptoquasauré. Ele morreu numa cruz. Mas quando ele morreu, foi como se ele tivesse construído uma ponte para atravessar o mar. E agora qualquer um que decidir andar por cima dessa ponte vai chegar de novo perto de Aptoquasauré, porque o filho dele, antes de morrer, disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esses desenhos foram feitos pelo Osmar Smrimpté, um homem da minha idade mais ou menos também, que eu tenho investido nele, estava fazendo estudo bíblico até que eu tive que sair. Orem por ele, se lembrarem. Osmar. Muito bem. Vamos ler o texto bíblico dessa noite com essa história em mente. Lucas 9, 23. Mas eles foram, meus irmãos, porque eles entenderam que tinham que negar a si mesmos. Vamos ler o versículo aqui. Carregar a cruz, né, e seguir a Jesus. Diz assim, Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eles fizeram a sua parte. Eles fizeram isso, esses 2 casais. Mas outros também fizeram. Outros negaram a si mesmos, carregaram a cruz, seguiram a Jesus ao acompanhar em oração esses missionários, ao compartilhar seu apoio financeiro também, compartilhar seus bens para que eles estivessem lá durante agora mais de 60 anos, para abençoar aquele povo. E porque eles fizeram isso, agora o próprio povo xerente tem eles próprios levado a palavra adiante. Eles têm feito cultos nas aldeias, eles têm eles próprios batizado seus próprios parentes. Aí a foto, um culto que teve há uns 3, 4 fins de semana atrás, uma vigília de oração que eles fazem, isso aí é alta madrugada. Esse outro culto na nossa própria aldeia, muita gente foi. Isso agora, quando os missionários todos saíram, a missão não parou lá, e também fizeram batismos, né? A próxima foto mostra o batismo no fim de semana passado. 6 índios se batizaram, índio batizando índio, índio discipulando índio, porque nós temos trabalhado, né, na formação da liderança da igreja xerente. Mas então nós temos esse texto. E no capítulo 9 aqui, no início dele, é quando Jesus envia os seus discípulos. Podemos dizer que é quando os discípulos se tornam apóstolos, foram enviados a pregar, a ensinar, a curar. Logo em seguida vem a primeira multiplicação, né, dos pães, o único milagre que está registrado nos 4 evangelhos. Aí ficou claro na vista de todos que Jesus era o próprio Deus encarnado. E então vem a grande confissão de Pedro, que nós vimos ontem também no outro evangelho, na pregação do pastor Eliezer. Jesus diz,
Jesus pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? E aí tem as respostas, mas ele diz, quem vocês dizem que eu sou? Vocês, meus discípulos. E aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Cristo de Deus. E então Jesus diz, tá bom, mas o Cristo tem que sofrer, o Cristo tem que morrer e vai ressuscitar. E tem mais, quem quiser seguir o Cristo, quem quiser me seguir, também vai sofrer. Também tem que morrer todo dia e tem que me seguir. Que dizem, é o Cristo, então vivam, não fiquem só nas palavras. É para negar-se a si mesmo, morrer diariamente e seguir a Jesus. A missão não pode parar. E o crente quer fazer parte disso, e para fazer parte disso, ele vai negar-se a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz e seguir a Jesus. Foi assim com aqueles 5 jovens americanos, já casados, alguns até com filhos, que decidiram ir ao interior do Equador, lá na década de 50, para evangelizar indígenas. Um deles, Jim Elliot e Nate Sant, e outros 3 estavam lá entre eles. E Jim Elliot ouviu falar dos Waorani, ou os Aucas, uma tribo de indígenas muito violenta, que matava todos aqueles que tentavam se aproximar deles, fossem brancos ou índios de outras tribos. E Jim Elliot sentiu no coração de ir alcançar esse povo, porque eles estavam morrendo sem conhecer a verdade do Evangelho. E então os outros 4 amigos se uniram numa tentativa de se aproximar desse povo e começaram fizeram um contato amigável, aparentemente. Eles iam no aviãozinho, jogavam presentes, acharam um lugar para pousar e decidiram que eles iriam, os 5, para fazer uma aproximação agora mais definitiva. Pousaram naquele praiazinha de um rio e ficaram esperando os índios se aproximarem. Um pouquinho antes disso, um deles escreveu assim no seu diário: tenho um só desejo agora, viver uma vida de abandono por Cristo, e estou colocando toda a minha força e energia nisso. Talvez o Senhor me envie a algum lugar onde ainda não se conhece o nome de Cristo. Estou disposto a dar a minha vida por um punhado de índios. Nate Sant, o piloto, antes mesmo de sair dos Estados Unidos, ele tinha dito assim: minha vida chegou a um ponto sem retorno. Se você ainda não decidiu seguir a Jesus, eu gostaria que hoje fosse o dia do seu ponto sem retorno. Decida segui-lo. Se você já segue a Ele há mais tempo, talvez hoje também seja o dia do ponto sem retorno na sua vida. Você colocar em prática aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração para você fazer. E Jim Elliot dizia assim, uma frase famosa: não é tolo aquele que larga o que não pode reter para pegar o que não pode perder. Homens com essa visão estão dispostos a morrer por Cristo. Então, dessa vez, lá no meio da mata, eles foram brutalmente assassinados pelos Aucas. As mesmas pessoas a quem eles queriam alcançar com o Evangelho. Negaram a si mesmos, carregaram a sua cruz e seguiram a Jesus. Mas não foram só eles. Anos mais tarde, as viúvas deles, com os filhos, fizeram parte da equipe que finalmente conseguiu entrar na tribo dos Aucas, morar lá entre eles e tiveram sucesso na evangelização. E muitos deles se converteram, inclusive alguns daqueles que mataram os 5 missionários. E alguns daqueles filhos foram batizados pelos mesmos homens que mataram seus pais no mesmo lugar, naquele rio. A missão não pode parar. Para que a missão continue, pessoas precisam negar-se a si mesmos, carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Foi isso também que fizeram os Krieger e os Matos quando chegaram lá entre os Xerente, esses 2 casais.
Eles foram não com hostilidade, porque eles foram porque os índios estavam pedindo missionários. Eles queriam professores que eles ensinassem a ler, escrever. E eles foram. Eles antes tiveram que cuidar do povo que estava morrendo. Chegou a ter quase que 300 e poucos indivíduos numa época. Era sarampo, eram infecções de diversos tipos que não eram cuidadas. Eles levaram vacinas, eles levaram remédios, cuidaram daquele povo. Hoje são entre 4 e 5 mil. Mas aí eles começaram a educação formal naquele povo, eles grafaram a língua, eles começaram a ensiná-los a ler e escrever na sua própria língua, também em português. E eles começaram a traduzir a palavra de Deus na língua xerente. Terminaram o Novo Testamento, que foi entregue em 2007. E por isso hoje eles têm o versículo que nós lemos aí, Lucas 9, 23, assim: Tapari, nantuak mankakwai Jesus, buremanka nem tamarmena. Não quatink mansa somos zenwa, zasim ramkumandka kritanan zaksesicutona. Arezaint canem, oem pratica pibumankma, quem consnan, zab taba inkmansason. Que literalmente quer dizer assim: depois, nosso Senhor Jesus falou a todos assim: se alguém quiser me seguir, deve esquecer-se do seu pensamento ou do seu sistema antigo, e sem ter pena de si mesmo, para morrer do mesmo jeito que eu vou morrer, deve vir no meu rastro todos os dias. A si mesmo se negue, esqueça o seu sistema de pensamento antigo. Jesus não faz um convite sem explicação. Não é só dizer assim, eu aceito. Não é só repetir uma oração. Não, é difícil seguir a Jesus. No final do capítulo 9, um pouquinho mais para frente, um homem fala que vai segui-lo. E ele responde: as raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Pense bem. Não é fácil. Você terá que negar-se a si mesmo. Sem isso, você não segue a Jesus. Então, eu quero fazer um convite essa noite a você que está aqui, a você que está acompanhando online também. O convite é para você seguir a Jesus. Andar por aquela ponte por cima do mar, né? Mas saiba que não vai ser fácil. Se for fácil, na verdade, alguma coisa está errada, hein? Mas eu quero convidá-lo, porque se você tomar essa decisão, será a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Você que já está seguindo a Jesus há mais tempo, eu convido você a repensar a sua vida, arriscar-se, sair do conforto, sair da zona de conforto, né, e entrar em algum projeto arrojado, arriscado, para levar o Evangelho a pessoas que ainda não o conhecem. Seja aqui em Curitiba, na sua cidade, seja em qualquer lugar do mundo ou do outro lado do mundo. Jesus que disse, segue-me, também disse, façam discípulos. E tem muita gente por aí que não conhece o evangelho verdadeiro. Tem muita gente por aí que também está ouvindo um evangelho falso, um evangelho errado, corrompido. E precisa de gente que vá até todos esses e lhes pregue o verdadeiro evangelho. Mas Jesus também disse, dia a dia, tome a sua cruz, sem ter pena de si mesmo para morrer do mesmo jeito que eu vou morrer. Refere-se aqui a expor-se à perseguição ou ao sofrimento por seguir a Jesus. Todas as terças-feiras, eu pego um grupo de índios da nossa aldeia, põe no carro e a gente vai para outra aldeia, né, que ainda não tem uma igreja ou que a igreja está começando, e vamos fazer um culto. E naquela terça-feira, estava ameaçando chuva, igual estava agora há pouco aqui. E eu pensei assim, eles não vão querer ir, porque eles não gostam muito de chuva, eles têm medo. Na verdade, tem muito caso de raio, e pessoas que já morreram por raio lá. Então, eu achei que não, mas eles decidiram ir mesmo assim. Tudo bem, fomos, no meio do caminho, a chuva começou e apertou. E eu falei, e aí, vamos continuar? Eles falaram, não, vamos, a gente já está aqui. E aí chegamos na aldeia,
E, claro, não fizemos o culto como queríamos, do lado de fora, debaixo das árvores ali, à noite, né? Mas com a aldeia toda presente. Não deu. Nós entramos na casa do cacique, então foi só com ele e com a família dele. Aí o que nós fizemos? Cada um pegou um texto bíblico, leu e deu uma palavra para aquele senhor. E depois ele falou. E ele disse, olha, que bom que vocês vieram. Porque ele tinha se convertido há pouco tempo, né? E ele falou assim, porque eu agora sigo Jesus. O pajé aqui da aldeia, ele está me perseguindo e ele está me ameaçando. E aí nós demos uma palavra de consolo e falamos que ele tinha que ficar firme, ele tinha que expor-se à perseguição e ao sofrimento se ele queria seguir a Jesus. É assim mesmo, e que ele tinha que ficar firme. Mas Jesus diz, siga-me, ou venha no meu rastro. E eu lembro que um dia um índio falou assim para mim, pastor, quando você estiver no mato, quando a gente estiver andando aí no mato, olhe para o mais velho e siga ele, porque ele é que conhece melhor aí os caminhos, as trilhas. Olha para ele, não tira o olho. Se ele for para a esquerda, vai para a esquerda. Se ele for para a direita, vai para a direita. Eu achei muito interessante. E teve um outro dia, voltando de uma dessas vigílias, um desses cultos de vigília, que aquele dia acabou mais cedo, eram umas 2, 3 da madrugada, e nós, então, eu estava com o rapaz aqui do meu lado, voltando para a nossa aldeia, aí apareceu no meio da estrada, estradas de terra, bem, né, vocês estão fazendo as imagens aí na mente, né, no escuro, bem escuro, apareceu na luz do farol assim, a raposa. Aí, o índio aqui do lado falou assim, acelera, pastor. E aí eu fiquei sem entender o que é. Não era para atropelar, mas quando eu acelerei, ela começou a correr na frente do carro. E corria na frente do carro, na frente do carro, na frente do carro. E eu acelerando, e o índio aqui rindo a valer, porque eles adoram tirar sarro, né? E até dos bichos, né? E aí, coitado da raposa, foi, até que eu fiquei com dó, diminuí um pouco. Aí lá na frente, ela entrou para o mato. Aí eu perguntei aqui para o índio, ô Wacuqué, por que foi que ela não entrou antes para o mato? Aí ele respondeu assim, sabe o que é, pastor? Ela estava cega pela luz do farol. E eu fiquei pensando, Jesus é esse mais velho que nós temos que olhar na trilha. Ele sabe tudo, ele conhece o caminho. Ele é o próprio caminho. E ele disse um dia, eu sou a luz do mundo. Então, se nós olharmos para Jesus na trilha, o nosso irmão mais velho, e não tirarmos os olhos dele, nós não vamos nos desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Temos que ficar de olho nele. Mas ele vai, para onde ele vai? Para onde nós temos que segui-lo? Veja o que diz Hebreus, capítulo 13, versículos 12, 13 e 14. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Se for para seguir Jesus, que seja para suportar a desonra que ele suportou, para sofrer como ele sofreu. Não adianta falar que tem paixão pelas almas, quer ganhar o mundo para Cristo, ama os africanos, mas não quer falar de Jesus para o vizinho, não quer abrir a boca na faculdade, não quer dizer que é crente nas redes sociais, tem vergonha. Não, nós temos que começar a seguir Jesus aqui, e é difícil seguir a Jesus, mesmo aqui, mas seguimos a Ele aqui, fora do acampamento, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então seguimos a Ele aqui, fora da cidade, para estarmos diante dEle na santa cidade, naquele dia. Seguimos a Ele pela trilha aqui, para estarmos em ruas de ouro quando estivermos lá.
seguimos a Jesus carregando a cruz aqui, sabendo que carregaremos coroas quando estivermos lá. Então não diga, eu não posso ir pregar na África ou numa comunidade indígena, porque eu tenho muito que deixar para trás. Deixa eu te dizer uma coisa, você não tem nada, comparado com a eternidade, você não tem nada, não se iluda. Aqui não é para construir impérios ou reinos, aqui não é para fazer dinheiro, aqui é para negar-se a si mesmo, carregar sua cruz e seguir a Jesus. Aqui é para pregar, é para negar a si mesmo, carregar a cruz e seguir a Jesus e chegar lá com a missão cumprida. Uma última história, antes de nós cantarmos aqui um hino em Xerente. Vou contar a história do seu João. Quando o pastor Gunther e a dona Wanda chegaram lá no meio do sertão, naquele fim de mundo, né, naquela finalzinho da década de 50, começo de 60, eles foram morar em uma aldeia e eles faziam reuniões, cultos na sua casa. E naquele começo eles traduziram alguns hinos do português para o xerente e cantavam lá nos cultos e tal. E esse João, que era um jovem naquela época e que ele já era até casado, mas ele se casou muito cedo lá. Mas ele gostava mesmo de farra, ele gostava mesmo de fazer coisa errada. E então ele não ia nas reuniões, nos cultos. Aí o tempo passou, mas da casa dele ele ouvia o que acontecia, né? Era perto. E aí passou o tempo e eles se separaram. O pastor Gunther e a dona Wanda foram para outra aldeia, e separou o caminho deles. E esse João, ele se tornou um pajé. Agora, o pajé é esse que, bom, vocês devem saber que os povos indígenas são animistas. Eles creem que tudo tem um espírito. Então tem o espírito da mata, o espírito do fogo, o espírito da terra, do vento. Né? E esses espíritos, eles que fazem as coisas na vida das pessoas. Eles que põem doenças, eles que causam tragédias. Então eles vivem com medo dos espíritos. É um povo que vive com medo. E aprisionado por isso. Mas tem os pajés, que são essas pessoas que podem manipular os espíritos. E aí, então, eles colocam doenças em pessoas e tiram doenças de pessoas. Então, se alguém tem um filho doente, leva ao pajé, para o pajé fazer lá o seu trabalho e tal, com os espíritos e tal, e para curar o menino. E ele recebe por isso um pagamento. E esse João, então, se tornou um pajé. Só que, nessa dele entrar para esse ramo, né, para esse ofício, tem um preço, porque é uma posição de prestígio na comunidade, é uma posição elevada, né? Então, tem um preço, e o preço é alto. Os espíritos exigem a morte de um filho ou de um neto. É impressionante como a gente vê isso lá. E, agora, esse seu João, ele pensou, já não quero mais. E os espíritos tinham marcado com ele o dia que estariam na casa dele, para que ele desse a resposta se ia ser filho ou neto. E se ele falasse, não quero mais, ele mesmo que morreria. Então ele estava num beco sem saída, e ele já estava desesperado. Ele falou, não vale a pena, eu não quero mais isso. O que eu vou fazer? E ele estava na casa dele, e ele ouviu os espíritos chegando, o barulho que eles faziam, a música que eles cantavam, e ele não sabia o que fazer, até que ele se lembrou de uma música que cantavam lá atrás, na casa do lado, que ele não ia, mas ele ouvia. E a música dizia assim, em xerente, né? Mas dizia assim, Jesus, com seu sangue vai me lavar. Jesus, com seu sangue vai me lavar. Eu agora estou feliz. Jesus, com seu sangue vai me lavar. E ele se ajoelhou naquele momento. E ele orou para que Jesus, com o sangue dele, o lavasse. E sabe o que aconteceu? Jesus, com o sangue dele, o lavou. Ele se converteu. Ele se tornou um crente. Naquele mesmo momento, ele não ouviu mais. Os espíritos foram embora. E ele decidiu, daquele dia em diante, que ele agora iria compartilhar essa mensagem com os seus parentes. E que
Ele ia andar de aldeia em aldeia. Eu ouvi esse testemunho. Ele foi num culto de vigília lá na nossa aldeia, quando eu ouvi esse testemunho. E ele falou, agora é eu que vou cantar. E ele começou a fazer músicas de louvor a Deus. Por quê? Porque pessoas negaram-se a si mesmo, carregaram a cruz e seguiram Jesus. E agora ele mesmo pode fazer isso. Ele sofreu perseguição, ele sofreu ameaças por ter tomado essa decisão, mas se manteve firme. Deixou tudo para trás, todos os privilégios, mas fez o que Jesus disse para fazer. Vamos cantar o hino Seguirei o meu bom mestre, porque foi assim, eles gostam muito de música. Aí um índio escutou esse hino, vocês conhecem, né? Onde quer que for, irei, seguirei o meu bom mestre. Agora deixa eu explicar, ele foi traduzir o hino, o índio. Aí o futuro, está no futuro, né? Seguirei. Só que o povo xerente, a língua xerente, tem 3 tipos de futuro. Não sei se está passando aí no slide. Os 3 tipos de futuro. Tem o futuro, como é que é mesmo? Indefinido. Futuro indefinido. Então, eu posso falar assim, o azaquacrê. Na verdade, está até faltando aí um objeto direto, mas vamos deixar assim, eu vou cavar. Isso pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser mês que vem, ano que vem até. Então o nosso vizinho lá falou assim, pastor, eu vou fazer uma roça aqui nesse terreno aqui do fundo. Tá bom. Só que até hoje não fez, já faz uns 2, 3 anos. Mas ele vai fazer, é dele aquele terreno, porque ele falou que vai fazer. Então é futuro, indefinido. Mas aí então temos o futuro imediato. Se eu ponho uma partícula to ali no meio, ó, o atosaquacrê. Eu já vou cavar, já estou com a pá na mão para cavar. Mas mesmo assim, pode fechar o tempo igual. E aí eu falo, não, eu vou deixar para amanhã. Mas tem também aí o futuro enfático. Aí muda essa partícula para o final. O azatoquacrê. Eu já vou cavar e vou mesmo, não importa o que aconteça. Então, seguirei é futuro. No português não tem essa diferença. Então ele foi traduzir. Com qual desses 3 futuros você traduziria? Ou você pensa na hora de cantar seguirei? Porque eu posso falar assim, não, o Espírito Santo está me chamando para alguma tarefa aí. Hoje é o meu dia do ponto sem retorno. Mas eu vou cantar, seguirei a Jesus. Mas pode ser que seja só daqui 2 anos. Não estou mentindo, é futuro. Mas para o índio lá, que traduziu, ele não pensou assim. Ele traduziu no futuro enfático. Eu vou e vou mesmo. E na última frase ainda colocou um praré, que é imediatamente. Para não deixar dúvidas. Seguirei. Então, nós vamos cantar juntos. Pode ficar sentados mesmos. Depois eu vou fazer um convite a você. Mas vamos lá. É simples a parte aí dos sons, tá bom? A única coisa diferente é que I com tio é I nasal. Pensa que tem um N depois. E sem acento é E. E com circunflexo é E. Vamos lá? Wazatodak mansason, Wazatodak mansason, Ton momon datin zatorwa, Wazato prarei morim. Vamos junto? Vamos lá, eu quero ouvir, não está dando para ouvir aqui. Wazatodak mansason, Wazatodak mansason, Ton momon datin zatorwa, Wazato prarei morim. Vamos para a primeira estrofe. Jesus wine menkerdamorwa aredatin waikupsewa Ton momon datin zatorwa Wazato prarei morim. Estribilho de novo.
asa toda mansa som, mais alto, asa toda mansa som, torno monda disatorwa, asa to prarei morir. Agora eu quero convidá-lo, se você está sentindo aí que o Espírito Santo está lhe falando, a tomar alguma decisão, talvez seja a decisão de seguir a Jesus pela primeira vez, talvez seja a decisão de chegar nesse dia do ponto sem retorno e obedecer à voz de Deus, entrar em algum projeto arriscado para Jesus, um projeto arrojado, arriscar, e sei lá, se é ir para algum lugar do outro lado do mundo, se é para entrar num projeto aqui da igreja, se é para fazer o curso aqui de missões, se é para dobrar a sua oferta missionária, não sei. Se você está entendendo que você está sendo tocado por alguma coisa, pelo Espírito Santo, e você quer dizer, eu vou, mas não vai dizer assim, eu vou, mas pode ser daqui 2 anos. Eu vou agora e vou mesmo, imediatamente. Então convido você a levantar, ficar em pé e cantar mais uma vez o estribilho. O asa toda mansa som, o asa toda mansa som, tormo monda disatorwa, asa tu prarei morir. Waptoquazauré. Muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado por essa noite em que podemos abrir a Tua Palavra e ler as palavras de Jesus, quando Ele diz o que nós temos que fazer para segui-lo da maneira correta. Ó Deus, estes meus irmãos e amigos que se levantaram, não sei qual a decisão que eles estão tomando, e não sei, ó Deus, aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, mas eles estão dizendo, eu vou fazer e vou agora e vou mesmo. Então, ó Deus, eu peço que o Senhor confirme essa decisão nos seus corações, mostre-lhes o caminho, orienta, coloque pessoas na sua vida que possam orientá-los a tomar as suas decisões e que eles não voltem atrás, ó Deus, e que daqui, desse lugar, saiam pessoas para outros povos, que vão levar a Tua Palavra àqueles que ainda não conhecem, ó Deus, sem se preocupar com a sua vida, esquecendo do seu sistema de pensar anterior e não tendo pena de si mesmo para morrer como o Senhor morreu. Ó Deus, muito obrigado, porque nós temos esse privilégio de seguir ao Senhor e não tem nada melhor do que fazer isso. Em nome de Jesus, esperando o dia em que o encontraremos novamente na cidade celestial. Amém.